Você já ouviu falar dos lobos-guarais? Esses animais selvagens, nativos do Cerrado brasileiro, são famosos por sua beleza e força, mas também por sua ferocidade. Existe uma lenda entre os habitantes do Cerrado, que existiu uma matilha desses lobos diferente de tudo que já viram. Eles caçavam com brutalidade como se estivessem possuídos por algo. Há histórias de pessoas que nessa época, ousaram entrar em seu habitat e nunca mais foram vistas novamente. Dizem que esses lobos não são como os outros, que eles têm uma sede insaciável de sangue e que são capazes de se transformar em humanos. Mas será que essas histórias são verdadeiras? Será que há algo sobrenatural escondido no Cerrado brasileiro? Descubra a verdade por trás dos lobos-guarais e mergulhe em um mundo de mistério e terror. Estão preparados para assistirem essa história arrepiante dos lobos assassinos? Então, seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Em uma noite escura e silenciosa no coração do Cerrado brasileiro, o vento soprava suavemente pelas árvores, enquanto a lua cheia iluminava a paisagem. Na distância, um uivo longo e agudo ecoava pela planície. Era o uivo do lobo-guará. A criatura era temida pelos habitantes locais, pois diziam que ela era um mensageiro da morte. Diziam que o lobo-guará só aparecia quando algo ruim estava prestes a acontecer. E naquela noite, algo ruim estava, de fato, prestes a acontecer. Um grupo de caçadores havia invadido a área de preservação ambiental, com o objetivo de capturar animais silvestres. Eles estavam armados até os dentes, com rifles e facões, prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas eles não estavam sozinhos. Os lobos-guarais haviam detectado a presença dos intrusos e estavam se preparando para contra-atacar. O líder do bando, uma grande fêmea de pelo avermelhado, começou a comandar o ataque selvagem. Enquanto isso, os caçadores avançavam pela floresta, com suas lanternas iluminando o caminho. Eles riam e conversavam alto, despreocupados com o perigo iminente. Mas então, de repente, algo mudou. O vento mudou de direção e trouxe um cheiro estranho. Os caçadores pararam de repente e ficaram em alerta. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam exatamente o que. Foi então que eles ouviram o primeiro rosnado. Era baixo, mas parecia vir de todos os lados. Os caçadores se viraram, apontando as lanternas para a escuridão. E foi aí que viram os olhos brilhantes. Eram muitos, de todas as cores, mas todos com uma coisa em comum: a fúria. Os lobos-guarais estavam cercando-os. Os caçadores começaram a atirar, mas isso só os deixou ainda mais raivosos. Eles avançaram, cortando com seus facões, mas a fêmea alfa foi rápida e os derrubou um a um. Ela sabia que aqueles homens não tinham respeito pela natureza e não mereciam viver. Finalmente, o confronto terminou. Apesar de terem conseguido proteger seu território e deter a maioria dos caçadores, alguns conseguiram escapar da fúria dos lobos-guarais. Eles correram sem olhar para trás, com medo de serem alcançados e mortos pelas criaturas selvagens. Mas a sensação de derrota não durou muito, pois os caçadores começaram a se reorganizar para um novo ataque. Dentre os lobos-guarais, apenas 2 haviam sido mortos durante a batalha. Mas os que sobreviveram eram animais selvagens muito brutais, com sede de sangue. Eles sabiam que os caçadores estavam se preparando para uma nova investida e estavam prontos para defendê-los. Enquanto isso, os caçadores estavam reunidos em sua base, discutindo estratégias. Eles sabiam que haviam subestimado a fúria dos lobos-guarais e que agora precisavam estar preparados para um ataque ainda mais feroz. Eles estavam dispostos a tudo para capturar os animais silvestres e ganhar dinheiro com sua venda no mercado negro. Mas os lobos-guarais estavam prontos. Eles tinham se organizado em uma espécie de matilha assassina e estavam preparados com suas habilidades selvagens de caça e combate. Eles eram os verdadeiros donos daquela floresta e não iriam permitir que mais intrusos entrassem em seu território. Então,
chegou o dia do novo ataque. Os caçadores se aproximaram da área de preservação, desta vez mais cautelosos e armados com rifles mais potentes. Eles avançaram devagar, tentando não fazer barulho, mas os lobos-guarais já sentiam a sua presença. Os lobos-guarais atacaram em questão de segundos, com uma ferocidade ainda maior do que na primeira vez. Eles saltaram sobre os caçadores, rasgando suas peles como se fossem de papéis, matando de forma brutal. Os caçadores atiraram com todas as suas forças, mas não conseguiram deter os animais selvagens. A batalha durou horas, com mortes de ambos os lados. Os lobos-guarais lutaram com unhas e dentes para proteger seu território, enquanto os caçadores lutaram com a sede de dinheiro e a arrogância humana. No final, os lobos-guarais venceram novamente, mas desta vez com grandes perdas. Os caçadores finalmente perceberam que aquela batalha não era uma guerra que eles poderiam vencer. Eles fugiram da área de preservação ambiental, no cerrado, deixando para trás os corpos dos companheiros mortos e suas armas. Os lobos-guarais se reagruparam em seu covil, só que desta vez com muitos alimentos, pois os caçadores e os próprios lobos mortos serviriam de alimento para eles por muito tempo. Os lobos-guarais não eram apenas animais selvagens comuns. Havia algo diferente neles, algo sinistro. Alguns moradores da região acreditavam que esses lobos eram responsáveis pelo surgimento dos famosos lobisomens no Brasil. Outros acreditavam que eles eram criaturas das trevas, com poderes sobrenaturais. A verdade era que esses lobos não matavam apenas para comer. Eles tinham prazer em caçar, em perseguir e aterrorizar suas presas. Eles atacavam não apenas os caçadores, mas também pessoas inocentes que ousavam entrar em sua floresta. Alguns dos moradores mais velhos afirmavam que havia algo mágico e perigoso naqueles lobos-guarais. Eles contavam histórias sobre como os animais eram capazes de se transformar em humanos e enganar os viajantes, antes de atacá-los impiedosamente. Essas histórias eram assustadoras o suficiente para manter as pessoas afastadas da área de preservação. Mas, apesar do medo que esses lobos-guarais inspiravam, eles eram os verdadeiros donos daquela floresta. Eles eram animais selvagens e poderosos, com uma força e agilidade que nenhum ser humano poderia igualar. Com o tempo, as histórias sobre os lobos-guarais e suas habilidades sobrenaturais foram se espalhando, até se tornarem lendas. Mas aqueles que viviam na região sabiam a verdade. Eles sabiam que os lobos-guarais eram criaturas perigosas, capazes de matar sem piedade. Eles respeitavam esses animais e os deixavam em paz, para que pudessem continuar a proteger sua floresta. E assim termina mais esta história de terror macabra, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.